Glória a Deus, amém, igreja? É sempre um prazer estar aqui com os irmãos, não é somente prazer, mas também um privilégio de voltar a São Carlos, a igreja do Nazareno em São Carlos, rever os amigos, né? Pessoas que amamos, que crescemos juntos aqui, ver alguns jovens aqui, adolescentes que eram crianças, né, da idade da minha filha quando estávamos aqui e hoje são batizados. Eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui, porque todo mundo precisa, não é, de um lugar, de um abrigo para sempre ser renovado. A coisa mais maravilhosa que Deus talvez conceda aos homens, às pessoas, o fato de, embora a gente não esteja mais juntos, mas a gente ser um só, né, em Cristo Jesus. E eu tenho o privilégio de dizer que me sinto assim, mesmo a mais de 5.000 quilômetros de distância do pastor Nivaldo, da igreja, eu me considero ainda daqui, de casa, né? E às vezes até falo para o pastor assim: pô, pastor, só me perdoe falar esses dias caminhando, né, hospedado na casa do pastor, que ele nos recebe lá. E às vezes eu falo assim: pô, pastor, só não leva mal não, eu vou falar um negócio aqui, não é nem da minha alçada, mas eu vou falar porque me sinto em casa. Um privilégio estar com os irmãos, né, do louvor, que a gente tocava junto, vivia aqui junto. Os irmãos da escola bíblica que hoje vêm aqui. Falei para o pastor que eu fiquei muito feliz de ver uma escola bíblica, né? Hoje em dia é raro você achar igreja, apesar de ter muita igreja, né? Mas nem todo lugar que tem o nome escrito igreja, de fato é igreja. Você tem que ficar muito ligado. Quando eu tinha 4 anos de idade, a gente ia para a igreja, era fácil achar, porque eram raras as igrejas, e quando você achava podia entrar, que lá era coisa séria. Mas hoje em dia as coisas não são assim. E achar uma igreja que tem uma escola dominical é mais difícil ainda, porque todo mundo agora quer fazer culto, né? Porque culto é tratamento paliativo, e fazer com que as pessoas não conheçam a palavra é mais fácil. Mas se achar a igreja que tem escola bíblica de qualidade, é mais difícil ainda. Eu fico feliz que hoje aqui de manhã vem várias classes, e fui convidado para falar um pouco com os adolescentes, e foi muito bom, eu fui edificado. Eu agradeço a Deus, né, pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Nivaldo, da Eliana, que investiram muito na nossa vida. E eu estava no seminário terça-feira falando com o pastor que às vezes, olha como o ministério é ingrato, porque eu cheguei aqui nesse lugar mais arrebentado do que arroz de quinta, e foi nesse lugar que o Senhor reedificou a minha vida, espiritualmente falando, emocionalmente falando e materialmente falando. Me lembro dos tempos em que, né, não tinha nem como vir para a igreja. E esses dias, passeando aqui, eu fiquei lembrando, né, dos trajetos. Eu disse: meu Deus, como o pé doía ficar indo para cima e para baixo. E achava que era muita coisa, porque afinal de contas eu sou um estudante da USP, né? Até que o Senhor quebrou bem direitinho e eu descobri que eu era pior do que o que eu era de fato. E o Senhor nos abençoou. Estou aqui hoje com a minha esposa, que quando a gente se conheceu no acampamento de carnaval de 99, disseram que era para eu não namorar com ela, porque ela vinha de uma família muito boa, e eu morava no Bom Jardim, né? Papai era traficante. Não casa com ela não. Primeiro porque ela nem é pro teu bico, não é? Ela é muito bonita. E eu sempre me achei muito lindão. Aí os caras falaram: olha, você não vai caber no teu caminhãozinho. Eu disse: dou 2, 3, 4, 5 voltas se for preciso. E é uma mulher de Deus. Eu não sabia quando eu a encontrei, quando ela tinha 18 anos somente, e descobri que ela é uma mulher de Deus, e me abençoou com 2 filhas maravilhosas. As pessoas lá em Boa Vista dizem que eu copio tudo do pastor Nivaldo, né?
o jeito de pregar. Ele vai lá pregar lá e os caras, foi aí que você aprendeu. Eu disse, pois é. Por isso que eu nem levo ele muito lá não, porque se ele começar a pregar lá não vai ter espaço para mim. Aí deixa ele aqui mesmo. Prega muito. E também Deus me deu 2 filhas, né? A Ana Esther e a Sara, que está até de cabelo vermelho graças a uma pessoa que eu não... É pink. Para homem pink, rosa, vermelho é tudo igual. Por favor, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. O Evangelho é Lucas, o capítulo é 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Mais de ti, Senhor. Lucas capítulo 10, o versículo que eu quero ler com os irmãos é a partir do versículo 25. Quero ser bem rápido aqui, nós temos Santa Ceia e hoje eu creio ser uma noite apropriada para falar aqui sobre Lucas capítulo 10, versículo 25. Na minha versão diz assim: certa ocasião, todos acharam, amém? Certa ocasião, um perito da lei, um profundo conhecedor da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, como de costume eles faziam. Ele perguntou: mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu. Como é que você a lê? Ele respondeu: ora, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isto e viverá. Verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus, como um bom professor sempre faz, contou uma parábola, uma história. E diz assim a história: um homem descia de Jerusalém para Jericó. As 2 cidades eram ligadas por uma única estrada. Naquela estrada era muito perigosa porque era uma estrada comercial. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, versículo 30, quando caiu na mão de ladrões, de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram embora, deixando aquele homem quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada que liga Jerusalém a Jericó um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para aquele outro lado. O versículo 33 diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e aqui o homem era um judeu, um homem, e quando o viu, teve piedade, aproximando-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele para mim. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual dessas 3 você acha que é o próximo?
do homem que caiu nas mãos do assaltante? O próprio fariseu responde dizendo: aquele que teve misericórdia. Jesus disse: vá e faça a mesma coisa. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra, é a Bíblia, nós a conhecemos assim, mas ela é mais do que uma biblioteca com 66 livros. Ela é muito mais do que livro, é muito mais do que histórias, é muito mais do que um livro de aventura, de romance ou de amor. É a tua palavra, nós acreditamos desta forma. Não só com o nosso intelecto, Senhor, mas acima de tudo, porque o Senhor colocou em cada um de nós aqui o anseio por esta palavra, talhada na pedra inicialmente com Moisés, rascunhada no papiro, talhada no pergaminho, hoje no papel, eletrônica. Mas nós queremos que o Senhor agora confeccione esta palavra no nosso coração, porque se ela entrar no nosso coração, seremos como um jardim florido. Revela-nos os mistérios do teu reino, para que possamos, Pai, viver no centro da tua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto aqui fala sobre a famosa parábola, não é? Ou a história do bom samaritano. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Tão conhecida quanto João 3,16, tão conhecida quanto o Mar Vermelho, quanto a luta de Davi contra Golias, tão conhecida quanto Sansão. É a palavra de Deus, e aqui a chamada história do bom samaritano. O texto é muito simples e diz que Jesus, como de costume, frequentava lugares, e Jesus, ele era daqueles professores que só ensinava quando alguém fazia alguma pergunta, e alguém chegou para ele, desta vez não querendo aprender. Existem só dois tipos de pessoas que te fazem pergunta: aquelas que querem aprender, elas abrem o coração, que querem aprender, e aquelas que não querem aprender, elas querem te interrogar, querem te investigar. E Jesus, como sempre teve bom discernimento, ele percebeu que aquele doutor da lei, daquele perito da lei, queria testar Jesus, e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a lei, o Pentateuco, tem 1307 ordens. 1307. Ele queria saber qual é que é a maior. Qual é a maior dessas ordens? E Jesus perguntou para ele: olha, como é que você interpreta então isto? Porque Jesus já sabia que ele sabia a resposta. Então ele disse: olha, o maior mandamento, não é? Deve ser o resumo dos 10 que Moisés nos escreveu, que está lá em Êxodo 20. Esses 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 grupos. O primeiro grupo, que é o mandamento 1, 2, 3 e 4, que diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo. Ame o teu próximo como se fosse o quê? Si mesmo. Em outro lugar, Mateus capítulo 22, você vai perceber que Jesus diz que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 1307 ordens resumidas em 10 mandamentos, que são resumidas em 2. Ame a Deus
e ame as pessoas. O fariseu, como todo religioso, e fariseu não é só uma classe de judeus. Fariseu é um conceito espiritual, é toda aquela pessoa que ela se engessa no sistema religioso. Fariseu é qualquer pessoa que, a partir do momento que se converte, que entrega a vida para Jesus, ela experimenta de Deus, mas não permite mais Deus continuar moldando. Todos nós temos um pouco de farisaísmo dentro da gente. E a gente precisa aprender a combater isso, porque do contrário, nós nos tornamos pessoas que às vezes está na igreja, vive os mandamentos, mas corre o risco de não herdar o reino. Como o jovem rico, que praticava todos os mandamentos, mas não estava mais susceptível à mudança. Jesus disse para ele: tu respondeu muito bem. Muito bom, legal. O fariseu tinha dificuldade de amar o próximo, e para se justificar ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Se eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, parece que isso está fácil, porque Deus é perfeito, Deus Ele me ama, Deus é maravilhoso, mas quem é o meu próximo? E às vezes nós selecionamos quem devemos amar. Quem é meu próximo? Vocês estão aqui, gente, me entendendo? Amém? Aí Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. Diz que um certo homem saiu de Jerusalém para Jericó, ou de Jericó a Jerusalém. Cruzou aquela estrada, famosa estrada que ligava as duas cidades mais importantes ali naquela região. Uma estrada comercial, porque por lá passava-se muitas pessoas. Uma estrada que não tinha segurança, porque diz o Senhor Jesus que nessa estrada um homem foi assaltado. Roubaram as suas roupas, espancaram-no, e é muito interessante o que a Bíblia diz, porque olha o que diz o versículo, não é? De número 30. Em resposta disse: o certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos, espancaram-no, roubaram as suas roupas, e o final do versículo diz que esse homem ficou o que aí? Semi-morto, né? Quase morto. Passou um sacerdote, representa a mais alta corte nesse mundo religioso, um pastor, um bispo, um apóstolo, como hoje as pessoas gostam de se qualificar, que não basta ser mais crente, tem que ter título para poder qualificar quem somos. Viu de longe e passou. De propósito foi para o outro lado. Passou um levita, e nesse mundo gospel hoje o que tem de levita, né? Passou lá um, também não fez nada. Mas Jesus diz que um samaritano, e os samaritanos não se dão com os judeus, se dão, se bicam. Às vezes as pessoas não se bicam. É muito tucano. 2 tucanos não dá para se beijar, não é? Mas aquele samaritano se aproxima, joga vinho, joga azeite, os 2 mais importantes produtos daquela época, vinho,
Por isso Provérbios capítulo 3 diz: honra ao Senhor com os teus bens e transbordarão de vinho. Vinho é sinônimo de prosperidade, porque vinho qualifica alegria. Aquele homem tirou toda a sua alegria, o seu vinho, jogou. E azeite, um produto valiosíssimo e especial, tinha múltiplas utilidades, desde fazer chapinha no cabelo, até ungir coisas. Lançou também. A Bíblia diz que ele estava sozinho, o bom samaritano, o homem estava semi-morto. Vocês estão entendendo, amém? Colocou o homem no seu jumento, no seu animal, o levou para a hospedaria, terminou de cuidar daquele homem na hospedaria. No outro dia teve que continuar sua viagem, deixou 2 denários, equivalente a 2 meses de trabalho, e disse: se ele precisar ficar aqui mais tempo, não cobre nada dele. Como o Senhor conhece, e eu sou uma pessoa de palavra, porque faço esse trajeto sempre, e sempre me hospedo aqui, eu tenho prestígio nessa hospedaria, eu vou pedir que você só me diga quanto é que foi a conta dele, porque pagarei na volta. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar o seu santo nome, e daqui a pouco nós vamos celebrar em memória de Cristo a sua morte e a sua ressurreição. O pão que representa o seu corpo, o suco de uva que representa o sangue da nova aliança. Mas nós precisamos refletir um pouco sobre esse a qual nós estamos celebrando nessa noite. Quem é aquele que foi assaltado? Quem é aquele que teve as suas vestes roubadas? Quem é aquele que ficou quase morto? Sou eu e você. Porque em todo instante a vida nos assalta. Porque em todo instante somos roubados. Porque o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo, que é o ladrão, não veio somente para outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. Quantas vezes na vida nós somos feridos, assaltados, machucados? Os nossos relacionamentos nos machucam. Às vezes as circunstâncias na nossa vida acontecem de tal maneira que nos sentimos semi-mortos. Não há mais o que fazer, nós não temos mais o que fazer. Somos acuados de tal maneira que não temos mais nada a fazer, a não ser esperar a morte. Aquele moço que estava na estrada representa eu e você, que desde o nosso nascimento e diariamente passamos por assaltos na vida. E às vezes depositamos a nossa esperança num sacerdote. Às vezes esperamos e depositamos a nossa esperança no levita, que muitas vezes está tão assaltado quanto nós. Diz a Bíblia que o bom samaritano se aproxima. O bom samaritano é Jesus, que nos pegou
todo quebradinho, que cuidou de nós, jogando azeite, que é o seu Santo Espírito, nas nossas feridas. O que seria de nós se o bom samaritano não tivesse curado as nossas feridas? Não tínhamos mais possibilidade de recomeçar, porque tudo já estava determinado, o nosso fim já estava determinado. Que jogou o vinho, que compartilhou conosco a sua vida. Por isso, em outro lugar, o apóstolo diz que a vida a qual Cristo Jesus deveria viver, ele morreu para que eu pudesse viver a sua vida. Eu fui assaltado, bateram muito em mim, hemorragias internas, quem sabe, mas o bom samaritano um dia me encontrou. Ele me colocou no seu animal, me deu o melhor que ele tinha, e me levou para a hospedaria. Sabe quem é a hospedaria? É a igreja. Pegou todos nós. E a Bíblia diz que o bom samaritano não veio para quem estava bom, só para quem estava doente. Portanto, todos nós, não há um sequer, todos nós que estamos aqui, porque Ele nos encontrou quebrado, assaltado, e nos trouxe para a sua hospedaria. Cuidou de nós com o seu azeite precioso, tem compartilhado conosco da sua alegria. Qualquer alegria que porventura você tenha hoje, entenda, ela vem de Deus. Vem de Deus. Louco é aquele que acha que tem alguma coisa porque acha que tem. Ah, foi o meu braço que conseguiu. Ah, foi o meu talento que conseguiu. Uau! Você não sabe, foi a minha inteligência. Ah! Sabe onde eu estudei? Oh! Sabe qual é o meu emprego? Ah! Sabe qual é a minha profissão? Louco é aquele que acha, porque por mais poderoso que alguém possa ser, não tem condição de controlar nem a sua própria respiração. Porque é Deus quem dá e Deus quem tira. E o que o diabo faz? Tira a nossa vida todos os dias. Porque ele quer nos matar, antes, porém, nos adoecer. Porque ele quer nos matar, mas nesse dia ele não matou, ele roubou as roupas, ele roubou e nos deixou semi-morto. Sabe por quê? Semi-morto é melhor para ele do que morto. Ele não tem prazer na nossa morte. É como alguém que sequestra o filho. Ele não tem prazer. Ele quer extorquir. Como este ladrão que está na estrada de Jericó e Jerusalém. Já perdeu todas as suas batalhas com o nosso pai. Aí ele tenta nos assaltar. Às vezes nos deixa semi-morto, mas por essa estrada sempre passará o bom samaritano. E o bom samaritano sempre trará azeite e vinho.
E o bom samaritano sempre nos levará para a sua, não é minha, não é nossa, não é de ninguém. Eu louvo a Deus pela igreja do Nazareno, a qual tenho servido a Deus, mas não é da instituição. A hospedaria é dele. Mas toda hospedaria tem um hospedeiro. Ele é o hospedeiro aqui. E o que é que o samaritano disse? Estou trazendo aqui, no meu animal, esse que eu encontrei na estrada, assaltado, quebrado. Estou trazendo para a sua hospedaria. Cuide dele. Estou pagando aqui adiantado. Porque um dia eu vou voltar. O bom samaritano vai voltar. Ele nos pega destruído, enquanto todos nos rejeitam. Ele nos pega acabado, enquanto ninguém quer saber mais. Ninguém quer saber mais. Aí ele diz: então é a minha vez. Ele contou outra parábola dizendo que havia um banquete que foi preparado. Convidou várias pessoas. O primeiro disse que eu estou ocupado demais com o meu trabalho. Eu estou ocupado demais porque nova terra eu consegui. Eu estou ocupado demais porque eu tenho um casamento para ir. Diz a Bíblia então que aquele senhor daquela ceia mandou pegar nos becos os aleijados, os coxos, os cegos e os paralíticos. Sabe do que é formado o reino de Deus? Coxo, cego, paralítico. Todos fomos encerrados debaixo da mesma régua. E aquele que acha que não está debaixo da régua da doença, não pode herdar o reino dos céus. Se você quer viver verdadeiramente um cristianismo e ceiar a presença do Senhor, você precisa entender que Ele veio para os que estão quebrados. Eu sou o cara que ficou na beira do caminho. O ladrão é o diabo, que usa pessoas e circunstâncias para me assaltar. Jesus é o bom samaritano, que nos leva para a sua hospedaria e nos deixa aos cuidados de um bom pastor, que paga toda a nossa dívida e diz: nenhum centavo, não aceito, não, mas eu quero, nenhum, a dívida é minha, eu vou pagar toda ela. E nos dá a maior promessa da história do universo. Ele disse: me espere, porque eu vou voltar. Quem aqui já foi acolhido pelo bom samaritano, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Dá pra gente, cadê o Fabrício? Dá pra cantar aquela música lá, Raridade? Vocês conhecem essa música do Anderson Freire? O bom samaritano está novamente passando na estrada de Jerusalém para nos socorrer. Escuta, deixa eu te falar um negócio para você aqui bem simples. Quem aqui tem
alguma área na vida que foi assaltada, que se encontra nesse exato momento quebrada, arruinada, destruída, capengando, está semi-morta? Quem? Levanta a mão aqui, só para eu saber quem. Eu sou o primeiro. Ninguém mais tem? O restante está tudo bem, perfeito, maravilhoso. Quem tem aqui pelo menos um grande problema, que pode levantar a mão bem alto assim? Bem alto. Ah, olha aí, já está aparecendo gente quebrada. Nessa hora é difícil a gente admitir, não é? Nessa hora, por quê? Porque nós, o que é que nós achamos? Que não ser crente é ser bom demais. Mas frequentemente quando Jesus ia fazer uma cura, o camarada chegava com a perna caxingando, que ele era coxo. E Jesus perguntava: o que tu queres que eu te faça, rapaz? Bartimeu chegou, ele era cego. Chegou, imagina Bartimeu chegando. Jesus faz a pergunta óbvia: o que tu queres que eu te... Sabe por quê? Presta atenção aqui, ó. Nenhum milagre pode ser operado se primeiro eu não me convencer de que eu preciso dele. Nenhum. É o princípio básico do autoconvencimento. Se você não percebe que você precisa de Deus, Deus jamais poderá entrar na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta vai ceiar comigo. Eu hoje vim aqui não só para participar dessa ceia, mas eu hoje vim aqui para deixar Cristo Jesus entrar em todas as áreas da minha vida. Sabe por quê? Porque eu continuo quebrado como arroz de quinta. Sabe por quê? Porque ainda existem muitas e muitas áreas na minha vida que eu necessito. Eu preciso do bom samaritano que precisa me reconstruir. Eu preciso do bom samaritano. Quem aqui precisa do bom samaritano? Levanta a mão para eu saber. Tudo que eu consigo é imaginar. Dá para você cantar então com a gente essa música? A riqueza que existe dentro de você. Ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso adorar. Que maravilha! Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o mundo. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério. É o mistério de Deus com você. Então canta, igreja. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui. Mais uma vez. Você é espelho. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ele me salvou. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você pode fechar os seus olhos um minutinho? Um minutinho. O bom samaritano vai passar. O bom samaritano vai passar. E onde houver um assaltado, é hora dele te pegar e te erguer novamente. O bom samaritano, ele habita neste lugar. O bom samaritano hoje é o Espírito Santo. O bom samaritano, ele nos ergue. O bom samaritano não depende de sistema. O bom samaritano, ele só olha em nós a necessidade. Mostre-me a sua necessidade. Dê-me a sua necessidade, que Ele vai te dar o milagre que você precisa. Mostre aquilo que está em você, que você já disse: ah, Senhor, olha como é que eu estou. Quem sabe é o teu casamento, quem sabe é o teu relacionamento, quem sabe é a tua vida financeira, quem sabe são os seus talentos que você diz: olha, acabou. Mas
aqui para te abençoar. Ele vai te erguer novamente, se preciso for. Azeite outra vez Ele vai derramar. Azeite que é o bálsamo de Gileade, o azeite que cura a ferida. Alguém te machucou, alguém te decepcionou, alguém abriu uma ferida, a ferida está aberta. Alguém foi usado pelo inferno para poder te socar. Tem hemorragia, meu irmão. Não perca a oportunidade. Deixe o bom samaritano curar você. Deixe o bom samaritano jogar o seu azeite. Deixe o bom samaritano te levar para a sua hospedaria. Talvez você já esteja na hospedaria, mas você não está envolvida na hospedaria. Talvez você está na hospedaria, mas você não está ali, quem sabe, firmado. Firme outra vez o seu passo, firme outra vez a sua caminhada, porque a hospedaria que Ele te colocou é o lugar por onde outra vez Ele passará, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. O bom samaritano está sempre disposto a investir na nossa vida. O bom samaritano está sempre disposto. Talvez você não diga, mas eu não tenho mais valor, eu não tenho.